Meus amigos, a culpa é de quem aí? Porque não adianta apontar o dedo só para uma parcela não, viu, meu chapa? Nunca pensei ser perfeito, mas não direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você, o que a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, não tem problema nenhum. Compartilhar o conteúdo, comentar o conteúdo, ou seja, fortalecer o que a gente produz aqui, se você gosta, né? Já passamos de 220 mil inscritos, viu? Até o final do ano, dependendo do ritmo, dá para bater uns 250k aí, enfim, mas se ficar só nisso também já tá bom. Lembramos aí, já é mais do que o recorde do Maracanã lotado, já é muito mais do que o Wembley, já é mais do que, é mais de 2 vezes o Camp Nou cheio. Então, pô, eu não tenho o que reclamar, né? 220 mil inscritos é gente para um cacete. Olha só, Gabigol foi expulso no jogo contra o Internacional, o Flamengo foi derrotado, a primeira derrota, né, da era Renato Gaúcho aí, de uma maneira acachapante, e saiu reclamando da arbitragem. Foi expulso primeiro porque tinha dado um bico na bola, né, é uma atitude antidesportiva, é uma reclamação assintosa, tomou um amarelo. Depois aplaudiu ironicamente a arbitragem, isso está claro também que não pode, ele sabe disso, tomou o segundo amarelo e foi expulso. E aí, no momento da expulsão, o Gabigol me manda essa. Cartão vermelho. Na moral, isso é uma piada que o futebol brasileiro é isso. O futebol brasileiro é essa voz, Mandou que é isso, o futebol brasileiro é essa várzea mesmo, por conta de atitudes como essa da arbitragem. Mas aí eu queria trazer a reflexão, assim, primeiro que quando ele fala isso, eu acho que ele está depreciando o lugar onde ele reina, onde ele vai bem, onde ele foi artilheiro de tudo. Então, indiretamente, ele se diminui, né? Fala, ó, eu deito aqui, mas aqui é uma várzea, porque na Europa o Gabigol não conseguiu deitar. Isso quer dizer que ele é ruim? É óbvio que não, são contextos diferentes. Mas aí cabem várias reflexões. Primeiro, a culpa é só da arbitragem, assim, a culpa é só da comissão de arbitragem, é só isso que faz o futebol brasileiro ser inferior, por exemplo, ao futebol europeu, porque eu não considero o futebol brasileiro uma várzea se a gente comparar, por exemplo, ao futebol sul-americano. Futebol sul-americano, o Brasil sobra, do ponto de vista de investimento, de estrutura, o nível dos estádios, etc. A gente está vivendo, de fato, um momento conturbado, né, com muitos gramados ruins e tal, algo, inclusive, que poderia caber críticas também do Gabigol. Mas ele foca na arbitragem, porque neste momento interessa a ele focar na arbitragem, já que ele fez bobagem e foi expulso de maneira justa. Tá? Inclusive, cabe outro parênteses aqui. A arbitragem do jogo, para mim, não foi essa polêmica toda. Os jogadores do Flamengo no segundo tempo também não ajudaram a arbitragem a fazer um jogo fluido. Muita reclamação, algumas até que nem procediam, porque, assim, cobrar os 2 primeiros gols, assim, não houve falta, nem no Bruno Henrique, nem no Diego. E acabaram saindo os gols do Internacional. Uma semana atrás, no jogo contra o Corinthians, você vê lá o Gil falando, pô, mas você quer tudo para vocês e tal, uma reclamação com o próprio Gabigol, e o Gabigol falando, não, a gente tá jogando na moral aqui e tal, porque na cabeça do Gil, o Flamengo também estava pressionando a arbitragem. Olha que é um jogo em Itaquera, e mesmo assim o Corinthians estava ali reclamando ou tentando se proteger de erros de arbitragem. A verdade é que todos reclamam e usam a arbitragem muitas vezes como muleta para justificar sua própria incompetência. Isso vale para jogador, vale para treinador, vale para dirigente, muitas vezes para torcedor. A arbitragem, e aqui não é uma defesa da arbitragem, é uma análise só da arbitragem, que não é boa, poderia ser muito melhor. Porém, na cadeia produtiva do jogo, é a galera que ganha menos. São os únicos que não se dedicam 100% à sua profissão. De fato, tem treinamentos ruins. São sozinhos, basicamente, na tomada de decisão, num campo enorme, com jogadores numa dinâmica absurda, e ali são basicamente 3 cabeças para tomar decisão. Hoje você tem o quarto árbitro, de fato, agindo muito, e o VAR. Mas, no geral, é isso. Então, muitas vezes é desproporcional. É claro que os erros vão existir. Eu discordo muitas vezes das teses da sacanagem. Assim, se quer apontar para a incompetência, eu concordo, mas ninguém está disposto a ajudar. Assim. O que a gente pode fazer para contribuir para a arbitragem melhorar? É pressionar menos? É encher menos o saco? É simular menos? Porque se o Gabigol fala de várzea, o jogador brasileiro não faz isso na Europa, onde ele não considera várzea. Por que o comportamento do jogador brasileiro muda lá
E aqui? Será que o jogador também não contribui para essa várzea? É o tempo inteiro pedindo só para si as tomadas de decisão da arbitragem, tentando ludibriar. É fair play que ele cobra, mas ele não faz. E quando eu falo ele, é o jogador brasileiro. Generalizando, da mesma forma que o Gabigol generalizou. Por que não? O futebol brasileiro não é uma várzea, já foi muito pior, com virada de mesa, com um regulamento que mudava todo ano, com um campeonato que começava no ano e terminava no outro. Então, sim, já foi muito pior. E, de novo, isso aqui não é uma passada de pano, até porque eu sou um cara que aponto muito o dedo e critico muito. Porém, do mesmo jeito que os jogadores reclamam, que às vezes são criticados, mas que ninguém aponta soluções, ninguém fala, ninguém faz crítica construtiva, eu acho que essa do Gabigol também ela é zero construtiva. Ele joga pra galera, dá uma ironizada ali, para tentar mascarar e jogar uma cortina de fumaça em cima da expulsão boba, infantil e, de novo, justa. Então, assim, de quem é a culpa? Não é só da arbitragem. Você tem os dirigentes que muitas vezes olham só para si, que não se entendem nem na hora de fazer uma votação direito de regulamento. Você tem problemas sérios com os treinadores, que também apontam o dedo quando são prejudicados, mas quando são beneficiados ficam em silêncio. Então, assim, não existe, de novo, a cobrança do fair play é só para si. Porque quando é para você fazer, muitas vezes o cara faz ouvido de mercador ali e finge que não é com ele. Tanto que hoje a premissa de parar o jogo é muito mais do árbitro, para evitar essa hipocrisia do fair play, que a bola está no campo de ataque, o cara vai e devolve a bola lá no campo de defesa, ou então às vezes finge que nem viu para não devolver bola nenhuma, ou não parar o jogo. Então os jogadores contribuem, a cultura do futebol brasileiro contribui para que a gente saia muito lentamente dessa várzea que o Gabigol aprontou, ou apontou. Porque assim como o Gabigol, outros já falaram, né? O Fred já falou, o Sheik já falou, e assim, jogadores até de gerações diferentes, que também contribuíam muito pouco. A gente está falando, o Fred aí era um cara que fala muito em cima da arbitragem. Então, o que eu quero dizer aqui, e isso não é apontar o dedo para nenhum dentro da cadeia do futebol, é que a gente precisa olhar mais para si antes de soltar os cachorros para cima de novo. Para mim, da ponta mais frágil dentro da estrutura do jogo, né, que é a arbitragem, e que tem um poder enorme, mas que, de fato, assim, são os menos conhecidos, são os mais expostos, são os que recebem menos, tem o pior treinamento, tem a pior estrutura, tem tudo isso. Isso é fato. O resultado final da nossa arbitragem não é bom, né? E impacta no jogo, porque o jogo fica mais lento, picotado. O árbitro, às vezes, eu já ouvi isso de alguns em palestra, eles apitam muito para se proteger. Porque quanto mais o jogo está no controle, menos risco eles estão correndo. Só que também os treinadores treinam para si, o jogador joga para si, está todo mundo olhando só para o próprio umbigo, o dirigente dirige para si, né? Ninguém está muito preocupado com o coletivo, com a melhora do produto final. Então, assim, não é por isso, Gabigol, que o futebol brasileiro é uma várzea. Pode ser também por isso, mas tem vários outros aspectos aqui para a gente levar em consideração. De novo, o comportamento do jogador brasileiro, talvez o Felipe Luiz seja um bom cara para ser ouvido, é completamente diferente no futebol europeu, em termos de conversar com a arbitragem, de tentar simular, de fazer outras paradas. E aí, nesse ambiente que o Gabigol diz não ser tão várzea, né, um ambiente mais profissional, o ambiente ideal, nesse ambiente, ele sofreu. E talvez até injustamente, com pouca chance, com um olhar, às vezes, de quem não estava focado, ou não estava treinando bem, ou não estava várias coisas. Então, assim, eu acho que também cabe uma reflexão para o próprio Gabigol e para os outros jogadores. De novo, o Gabigol é um dos grandes atacantes que eu vi no futebol brasileiro recentemente. Essa análise ela não tem nada a ver com o que o Gabigol entrega tecnicamente no campo ou o que ele representa na história do Flamengo, onde eu já disse aqui, para mim ele está no top 5 de ídolos da história do clube. Essa avaliação é uma, a avaliação do que ele disse e do comportamento médio do jogador brasileiro, essa avaliação é outra. Porque, de novo, eu acho que a contribuição ela é muito pequena de todos, de jogador, de dirigente, de torcedor, de treinador, e eu estou falando aqui de gente que normalmente desemboca na arbitragem para justificar os seus erros, ou os seus fracassos, os títulos perdidos, as derrotas, e etc e tal. Então, cara, eu acho que o que o Gabigol falou não procede, principalmente no contexto do jogo. Ele foi expulso de maneira correta, e os 2 gols que acabaram gerando mais reclamação do Flamengo e desembocaram depois no segundo tempo num jogo mais tenso, os 2 gols foram legais. Então, eu acho que o Gabigol errou aí do começo ao fim nessa parada, beleza?
Mas não erre, não. Se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, por gentileza. Um abraço, tamo junto e é nóis.